No ar, o programa Vereda Literária, conversando hoje com a escritora e jornalista Rita Espechit. Rita Espechit nasceu em Belo Horizonte. É formada em jornalismo pela UFMG. Dentre as suas obras, destacamos Lua Gorda, O Monstro que Me Ama, Tiro no Escuro, Mora um Anjo no Meu Nariz e Caolho, o Pirata. Rita Espechit é também uma cronista atuante no jornalismo mineiro. Tudo bem com você, Rita? Tudo bom. Então tá ótimo. Nós vamos começar conversando com a Rita Espechit, poeta, que foi vencedora do Prêmio Nacional de Poesia da cidade de Belo Horizonte em 87. Frase sua: escrevo poesia para mim mesma. Não existe leitor para poesia. Se conto é muito difícil de publicar, poesia é quase impossível. Pergunto, continua inédito o livro premiado, O Minotauro no Divã? Continua, e foi um azar danado, porque esse concurso da prefeitura, ele durante muitos anos, ele sempre publicava, além do prêmio em dinheiro, você tinha a publicação do livro. E no ano que eu ganhei foi o único ano que eles não publicaram. Um ano antes publicou, um ano seguinte continuou publicando, mas o meu não. Aí depois disso ele foi se transformando em outros livros. Então ele está um livro mutante. Ele já teve uns 3 nomes depois disso, já mudou a composição de poemas várias vezes. Atualmente ele está se chamando Poesia Terminal, assim, porque não tem sentido eu ter um tanto de livro, não é nem engavetado, eles são endisquetados. Então, o que eu vou fazendo, eu vou mexendo, burilando, no dia que tiver como publicar, tá. Agora, você faria uma profecia boa para a poesia nessa virada de milênio? Você acha que a poesia continua como está? Ou... Eu não sei, eu acho que a poesia, talvez o problema dela em termos de amplitude de leitor, ela está muito relacionada com o grau de civilização, de educação que a gente consegue ter de um ponto de vista mais global. Assim, se você pegar um país como o Brasil, não é de se espantar que a gente tenha tão pouco leitor de poesia, porque na verdade a gente tem pouco leitor até de jornal. Então, vai depender o que vai ser o próximo milênio. A gente vai ter uma agudização da miséria ou vai ter algum tipo de progresso da humanidade num sentido real, de você ampliar oportunidades, de você ter um acesso maior à cultura. Eu acho que quanto maior o acesso à cultura, mais você tem uma ampliação do público leitor da poesia. Agora tem as tecnologias novas também, né? Eu acho que a poesia ela vai entrar aí na internet, ela vai... Já está, né? Já está, né? Embora mais em inglês, por enquanto. Que, aliás, a internet, 95% dela é em inglês. Rita, tem um texto seu, chave mestra, do livro Lua Gorda, em que você se define: saio da adolescência com o cansaço das guerras mundiais. Vencedor nenhum ou vários. Finda a dolorosa desordem da prepotência. Finda a arrogância de garota suicida. Finda o choro e do ranger de dentes. Primeiras lições: ver e ouvir mais. Almoçar com os pais, pois aprendi a língua dos mortais. Como mortal, sobretudo, viver. Vive em você ainda intensamente uma Rita Espechit poeta? Ah, com certeza. Eu acho que a poesia, ela é talvez a coisa mais visceral, assim, a forma mais visceral de escrever, para mim, pelo menos. Eu acho que, embora você tenha todo um trabalho cerebral nela, a poesia, eu acho que ela tem uma coisa de concentração, assim, que ela acaba que para o leitor, eu não sei, mas para o escritor, para mim, pelo menos, é mais importante o que eu faço como poeta do que como qualquer outra área. O seu texto de literatura para crianças ele é fortemente marcado pela poeticidade da linguagem, né? Você trabalha isso na...
Não, isso é uma coisa que escapa. Tá. Assim, é meio inevitável, porque como a minha formação é de poesia, acaba que é uma prosa contaminada, não tem jeito de não ser. Mas isso não é um problema, né? Mas Aliás, não é uma vantagem. É uma vantagem, mas que eu não tenho que fazer um esforço em relação a isso. Pelo contrário, eu tenho que fazer um esforço para não ficar poesia demais, porque eu acho legal ter a história, o enredo, né? Mas a poesia, qualquer coisa que eu faça, ela invade. Agora veja, você costuma dizer que foi uma criança muito curiosa, muito conversadeira. Você diz, dessas que entram no ônibus e puxam logo conversa com o vizinho do lado. Eu te pergunto, os seus textos em geral correspondem também a uma forte necessidade de você estar conversando com os seus semelhantes? Eu acho que sim, eu acho que todo mundo que escreve, não sei quem ou quem, várias pessoas já devem ter falado isso, que a gente escreve para ser amado, né? Não amado no sentido de ídolo, de nada assim, mas de realmente você ter um diálogo com um interlocutor que você não sabe quem é. E assim, eu lembro muito assim dessas crises de solidão de adolescência. Às vezes eu escrevia cartas e cartas que eu nunca mandava, mas só de você estar escrevendo você já se sente comunicado. E liberado também. Agora, você conversa, você imagina um leitor e conversa com ele no momento da sua criação? No caso da poesia, o emissor para mim é mais importante que o receptor. Assim, Claro. Eu sou mais malvada com o leitor, eu não fico preocupando muito com ele, não. No caso infantil, eu já preocupo mais. Uhum. Como é que você o vê dentro do seu texto? O leitor? O leitor. Do texto em geral? Eu não sei, eu imagino sempre eu não parto do pressuposto que o leitor vai entender isso, não vai entender aquilo. Eu acho que o leitor, ele é o que o próprio nome está dizendo, ele vai fazer a leitura dele. Então, você na verdade joga uma carta sem remetente, é como se mandar uma mensagem, você dá tiro para todo lado, você vai acertar de formas diferentes, em pessoas diferentes. Quer dizer, o leitor, mais do que o direito de produzir sentidos, ele tem o dever de produzir sentidos. Ele completa a obra. É a condição de leitor dele, né? Rita, sobre o seu trabalho, nós colhemos um depoimento do editor e escritor Lino de Albergaria. Vamos ver isso? Vamos. Já há alguns anos, Rita Spechiti tem merecido um destaque como poeta e também como jornalista. E a partir do ano passado, ela se tornou a grande revelação da nossa literatura infantil e juvenil. E eu, particularmente, fico muito contente com este fato, por ter sido o editor do livro da Rita, Um Tiro no Escuro, que é o primeiro trabalho juvenil dela, e foi uma proposta que eu tinha feito para ela, de fazer um texto juvenil. E a resposta dela foi tão pronta e tão boa, que tem merecido todos esses prêmios que ela arrebatou do ano passado para este ano, né? Primeiro o Prêmio João de Barro, com os 2 júris, e agora ela tem o Prêmio Jabuti de Autor Revelação de Literatura Infantil e Juvenil. E aí, Rita, como é que você gostaria de comentar esse depoimento do Lino? O Lino, ele foi um corajoso, assim, porque ele foi o primeiro editor que arriscou, além de ter sido o meu primeiro texto nessa área, era um texto que, depois que eu fiz, eu percebi que ele é um texto para criança, adolescente, pré-adolescente, que falava de suicídio. Então, ele tem um grande mérito nisso. E ajudou também a escrever. Muito bem, um corajoso lúcido. Rita, num texto seu de O Monstro que Me Ama, vejamos. Você escreve: depois vou baixando as cortinas dos olhos, agarradinho no colo morno e macio do monstro. E nem vejo quando ele me leva, flutuando, para meu castelo de lençóis e cobertores. Me dá um último beijo, dessa vez bem de levinho, e vai apagando devagar o sol que mora no teto do meu quarto, até ele virar lua, depois estrela, depois noite. Boa noite, boa noite. Nesse texto você trata da questão do amor dos pais pelos filhos, esse amor como forma de doação. Como é que é o seu conceito de amor nas outras esferas também? Amor é um negócio complicado, né? Essa coisa de amor. Eu acho que existe
existe uma coisa muito construída, assim, quando a gente é mais novo, existem muitas construções em torno do amor, né? Existe a coisa do amor romântico, do amor desesperado, né? Daquela paixão adolescente. Eu acho que, na verdade, o amor ele é uma coisa que a gente vai construindo no dia a dia mesmo. É uma pessoa que passa a fazer parte da vida da gente de uma forma que não dá mais para você arrancar, para você tirar, né? E que se essa pessoa é arrancada por alguma forma, é uma coisa muito dolorosa. E isso vale para qualquer tipo de amor, assim. Quando a gente pensava em ter filho, que eu tenho uma menininha, a gente sempre dizia assim que uma criança é o quê? É um companheirinho a mais para estar com a gente, assim, ao longo da vida, né? É um amor a mais. É. Agora, passando a falar do seu livro, que dentro de uma história de amor, você trata de uma questão muito mais dura, que é o Tiro no Escuro, que garantiu para você o prêmio Jabuti na categoria Autora Revelação, né? Você define num trecho do livro: a morte é um tiro no escuro, a morte é um tiro e acabou. E essa morte de que a gente está falando é o suicídio de um adolescente, né? Gostaria que você comentasse para nós inicialmente como é que foi o seu processo de criação do livro. Bom, esse livro ele tem um pezinho na realidade, assim. Ele começou a partir de uma coisa que aconteceu com a filha do meu marido, que estava com 13 anos na época, e um namoradinho dela de 14 anos suicidou. E agora isso foi um ponto de partida, não é a história deles, né? A menina não é ela, o garoto não é ele, mesmo porque eu nem conhecia o menino. Aí ele foi sendo construído a partir da minha experiência de adolescente, né? Da experiência das meninas, de outras adolescentes que eu via. E dessa coisa do suicídio, tanto de depoimentos como notícias de jornal, como amigos que eu já tive que suicidaram, foi uma coisa que foi se construindo, se misturando. Embora eu não fiz para ser um livro sobre o suicídio ou alguma coisa assim, mas como ele é uma coisa forte, ele acaba sobressaindo no meio do, né? Porque é uma história de amor, basicamente. E a questão do suicídio, da perda, né, que é uma perda que poderia ter sido de outra forma, ela funciona quase como um ritual de passagem do menino. Ela entra nessa experiência de uma forma e sai muito maior, ela sai amadurecida, ela sai com uma afirmação de vida. Ótimo. E sua personagem, a narradora, num determinado momento, ela traz exatamente essa mensagem de esperança, dizendo o seguinte: quero morrer velhinha, murcha e feliz. Te pergunto, essa personagem coincide com a Rita Spechit sempre, ou você também já teve lá seus momentos de vacilo? Ah, todo mundo tem, né? Na adolescência, então, eu acho que 99%, pelo menos uma vez, já pensou assim, eu vou morrer, eles vão ver só a falta que vão sentir de mim. Acho que todo mundo passa por isso, e talvez por isso que eu acho que seja importante discutir também de uma forma menos tabu, porque para as pessoas verem que é normal, é uma fantasia normal, não quer dizer que todo mundo que tem essa fantasia vai suicidar, nem está com tanto problema assim. Quer dizer, é uma ideia de paz também. É uma espécie de dizer, bom, se há um terremoto, ele pode representar, de certa forma, uma ideia de paz, é isso? Eu acho o seguinte, eu acho que tem um lado de alerta, né, que eu acho que também tem pessoas que precisam de ajuda, né, e a adolescência é uma fase crítica, a gente tem dados, eu acho meio assustadores, aquele Centro de Valorização da Vida de São Paulo. Sim. Uma vez eu vi um dado que eu fiquei assustada, assim, um percentual enorme, assim, a maioria das ligações são feitas por crianças crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos. É a maior parte do pessoal que pede socorro. Então, eu acho que é uma coisa de você ficar, dos pais, professores, dos amigos, né, da turma, ficar mais atento quando tiver alguém precisando mesmo de ajuda. Isso por um lado. E por outro lado, a coisa da fantasia que também passa, que já não é uma coisa problemática, né? Uhum. Veja, o filósofo Albert Camus abre o livro Mito de Sísifo, um texto absurdo e o suicídio, dizendo exatamente que a única questão para a filosofia importante é essa. É a do suicídio, mas no seguinte sentido, de perguntar se a vida vale a pena. Porque com o suicídio a gente acaba confessando que foi ultrapassado
por esse apego à vida. É assim também que você vê e é assim também que a personagem Patrícia se sente depois restabelecida? Como é que é isso? Eu não sei, eu acho que eu até tenho um poema que ele é assim, ele pergunta, começa assim, né? Qual é o sentido da vida? Né? Perguntam sábios, poetas, cientistas mal-humorados. Aí o poeta arrisca um palpite, os sentidos da vida são 5, tato, olfato, visão, paladar e audição. Eu acho que essa coisa de buscar um sentido da vida é uma coisa... eu acho que o sentido da vida, ele vem no percurso mesmo. A vida é uma coisa boa, que vale a pena. Na pior das hipóteses, você já vai morrer mesmo, para que apressar, né? Pode deixar passando. Eu acho que quem morre por vontade própria não está morrendo porque a vida está sem sentido. Eu acho que são pessoas que estão num processo de sofrimento muito grande e não dão conta de ultrapassar esse período, inclusive muito por problema até biológico, né? Assim, a gente tem, a maior parte dos casos de suicídio ocorre em situação de depressão, que é um processo biológico, né? Você tem uma baixa de serotonina no corpo ao controle da consciência, e não é você que tá se matando ali, é você numa condição que não é o seu normal, que é uma condição de tristeza absoluta, assim, avassaladora. Mas não é a vida que está sem sentido. Claro. Rita, fechando o tema do nosso bloco anterior, eu recorreria novamente a Camus quando ele disse que o verdadeiro esforço é nos aguentarmos o mais possível. Sua personagem Patrícia entende que viver vale a pena. E você, Rita, por que entende que viver vale a pena? Há vários motivos. Vale a pena para a gente comer mousse de chocolate, ir no cinema, amar, ter filho, ir no parque, nadar, para tudo, para trabalhar. Curtir os 5 sentidos. Agora, Rita, passando aos outros trabalhos seus, no seu livro Caolho, o Pirata, você trata da questão do uso dos óculos nas crianças, com uma construção de história que diz que usar óculos não é um privilégio de poucos, né? Você tem um texto dizendo: não é todo dia que um ser humano mortal tem o privilégio de usar uma venda dessas. Eu sei que você queria participar de uma aventura com a gente. Me desculpe, mas você tem que entender. Algumas pessoas nascem assim, especiais. Os outros são só pessoas normais. Gostaria que você comentasse esse trabalho para nós, do Caolho, o Pirata. Esse livro, ele é uma proposta legal, eu acho, essa coleção. Chama Coleção Diferenças, que trata exatamente dessas pequenas diferenças que as crianças têm entre si, que acabam virando motivo de discriminação, de estigma. Então, eu acho que é uma coisa legal por dois lados. Primeiro, porque você trabalha a coisa da própria criança ali que está sofrendo aquilo e da tolerância das outras. E outra, que você trabalha a questão do preconceito de uma forma geral, mas dentro do concreto, da realidade da criança, que a criança está vivendo ali. Né? Que uma coisa é você falar de problema racial, por exemplo, como uma coisa lá longe, né? Uma realidade longe. E quando o André Carvalho me propôs de fazer um livro para essa coleção, a primeira coisa que me veio na cabeça foi dos estrábicos que usam a vendinha no olho, porque a minha menina usa a venda. E é um horror, assim, todo mundo pergunta, ela já não aguenta mais responder. Porque é uma pirata muito especial. Tá bom. Num outro livro seu, Mora um Anjo no Meu Nariz, você mesmo disse que é o livro que as crianças chamam do livro da melequinha. Gostaria que você contasse essa história para nós. Essa história era a história de um anjinho do tamanho de uma joaninha que morava no nariz do menino. E a mãe dele não entendia, que ele fazia carinho no anjinho dele, e a mãe achava que ele estava mexendo em meleca. Então, mas é a história que depois ele acaba descobrindo que todas as crianças tinham um anjinho no nariz. E foi legal, que teve uma escola que adotou o livro, que a professora falou assim, que foi a redenção do aluno que sempre colocava o dedo no nariz. Bom, agora ele tem uma justificativa nobre. Acho que até melhorou, assim, parou, ficou menos ansioso. Tá, e como é que está a reação de público desses seus trabalhos? Eu não tenho muita noção, assim, às vezes porque é uma coisa que vai direto da editora, geralmente eles trabalham direto com escolas. O que eu sei é quando eu sou convidada para ir em escola e tal, então eu tenho uma noção, assim, de quem está lendo. E é muito legal, assim, o Tiro no Escuro, ele foi adotado por uma turma de supletivo
Então, que tinha gente de 18 até 60 e tantos anos. Então, foi muito interessante que assim, as senhoras mais velhas identificavam seus filhos adolescentes no personagem. Foi muito gostoso assim, ver um público que não era o público-alvo inicial lendo aquilo e achando legal. E isso ajuda na criação das obras seguintes? Você sente essa... Eu acho que dá uma tranquilidade na gente de que realmente, se você... O que a gente deve tentar fazer é uma coisa que possa ser lida por qualquer faixa etária, né? Um livro infantil, para ser bom, ele tem que ser lido pela criança, mas também pelos... né? Ele tem que ser, não quer dizer que é tudo que eu fizer, não, mas assim, eu pelo menos tento fazer nesse sentido. Tá, e suas expectativas com relação à ilustração? Porque, veja bem, você está escrevendo a história, sabe que virá a ilustração e que no final isso vai resultar uma obra só. Que expectativas você tem com relação à ilustração dos seus livros? Bom, primeiro, assim, eu reconheço que a ilustração ela é uma segunda leitura, né? O ilustrador, principalmente no livro infantil, que ele é muito imagem também, além de texto, ele é um segundo autor, ele é um coautor, que eu acho até que é uma coisa complicada no Brasil, assim. Por exemplo, a gente vem assim, autor, fulano de tal, e é pequenininho lá, ilustrador, cicrano. Eu acho que na literatura infantil é uma coautoria mesmo, meio a meio para mim. Mas, às vezes, assim, pode coincidir da leitura que o ilustrador faz não ser completamente diferente da sua. Eu, até hoje, tive sorte. Espero que continue tendo. Continue tendo. Rita, minha última pergunta para você diz respeito a Rita Spechit, jornalista, cronista da imprensa mineira. Como é que é esse seu trabalho? Bom, eu tenho feito crônicas semanais hoje em dia, aos sábados, e está sendo uma experiência muito boa, porque é uma forma de você poder fazer uma coisa que é muito mais limítrofe com a literatura do que o jornalismo diário em si, né? Então, quando eu comecei a fazer jornalismo, era numa forma de tentar poder trabalhar escrevendo. Depois eu vi que o escrever do jornalismo era muito diferente do da literatura, mas a crônica ela já te permite um pouco fazer um pouco dessa fusão. Quer dizer, ela é jornalismo porque ela nasce do cotidiano, da observação do cotidiano, e a literatura porque trabalha com a linguagem. Porque você tem a liberdade de trabalhar com a linguagem, né? Que é uma liberdade que no jornalismo diário você não tem. Você tem uma coisa meio pré-formatada, que só quem é muito estrela pode sair dessa formatação, né? De lead, sublead, etc. Sair da camisa de força. É. Rita, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o escritor e editor Lino Albergaria. Vamos ver? Vamos. Rita Spechit, você fez o seu primeiro livro para o público juvenil, abordando um tema tão difícil e tão delicado como o suicídio, e esse primeiro livro já teve um sucesso tão grande, talvez até mais do que você esperava. E eu queria saber de você, primeiro, se você já se sente pronta para o seu segundo livro, para esse público adolescente. E se você está pronta, qual o tema, qual o assunto que você vai tratar agora? Bom, pronta eu não sei se eu estou, mas assim, eu espero cometer em breve mais um. E a ideia é fazer uma coisa de ficção em cima da experiência da tomada da moradia estudante Borges da Costa, que é a casa do estudante aqui da UFMG. Seria por aí. Ok. Rita Spechit, Vereda Literária agradece a sua entrevista, deseja-lhe mais sucesso e mais prêmios literários. Eu que agradeço. Obrigado.